a luz. Bom, a luz. A luz. Glória a Jesus. Graça e paz, irmãos, amém? Quero te convidar, você que possa se pôr de pé, quem sabe você deseja se ajoelhar nessa noite, a forma que você acha melhor para nós entrarmos diante da presença do autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus, nessa noite, amém? Oremos ao Senhor. Altíssimo e soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, uma vez mais estamos diante da Tua presença, Senhor, para Te louvar, para bendizer o Teu nome, para exaltar o Teu nome que é digno e merecedor de receber nessa noite todo louvor, toda adoração. Pai, nós queremos Te agradecer pelo privilégio, pela oportunidade de mais uma noite estarmos aqui diante da Tua presença, para juntos Te adorarmos. Pai, abençoa o decorrer do culto nessa noite, é que nós Te pedimos. Abençoa, Senhor, o grupo de louvor. Pai, abençoa os músicos, abençoa os nossos irmãos que já chegaram, os irmãos que estão ainda a caminho. Pai, nós queremos glorificar o Teu nome nessa noite. Pai, quando nós abrimos a nossa boca para exaltar e bendizer o Teu nome, que o Senhor receba como incenso suave diante da Tua presença, é o que nós Te suplicamos nessa noite, em nome de Jesus, amém? Você pode aplaudir a Jesus nessa noite? O grupo de louvor adora ao Senhor, amém? Paz do Senhor, irmãos. Boa noite a todos. Vamos adorar ao nome desse Jesus maravilhoso com o louvor da harpa, o 577. Santo Tu és, Jesus. Receba, Senhor, a nossa adoração nesta noite, Pai. Que o Senhor seja glorificado, Senhor, exaltado. Em nome de Jesus Cristo, Jesus. Aleluia. Em fervente oração, veio teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares saltar.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Glória ao teu nome, Jesus. Oh, aleluias. Bendito é o Cordeiro de Deus, o único que é digno dessa noite de receber todo louvor, toda adoração, é Jesus Cristo nessa noite, amém? Quero convidar você a aproveitar que você está de pé, abrir a sua Bíblia juntamente com a minha, no Evangelho segundo escreveu o evangelista Mateus, no capítulo de número 14, nós lemos a partir do versículo 22, Evangelho segundo escreveu o evangelista Mateus, no seu capítulo número 14, a partir do versículo 22, amém? Quero deixar alguns versículos para nós meditarmos nessa noite. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte,
e chegada já a tarde, estava ali só. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era ao contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo andando sobre a água, sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre a água para ir ter com Jesus. Amém? Queria te convidar a você tomar o seu assento nessa noite. Irmãos, eu queria deixar nessa noite duas perguntas para nós pensarmos. A primeira pergunta que eu quero deixar para nós pensarmos, para a nossa meditação nessa noite, é: o que ou quem temos visto? E a segunda é: o que ou quem temos dado ouvido? Nós somos sabedores dessa parábola que é muito conhecida, que Jesus está despedindo a multidão, convida seus discípulos a entrar no barco, e quando ele despede a multidão e ele observa, o barco já está no meio do mar. O interessante é que a Bíblia diz que Jesus, ele observa que o barco está sendo açoitado pelas ondas, pelo vento que era o contrário. Então Jesus decide, na quarta vigília da noite, ir ter com os seus discípulos. Irmãos, e as duas perguntas que eu fiz para nós meditarmos nessa noite: os discípulos, quando viram Jesus andando por cima do mar, por cima das águas, eles se assustaram, eles ficaram temerosos, e a Bíblia diz que eles começaram a gritar com medo, dizendo que era um fantasma. Mas logo Jesus tinha uma palavra. Jesus tem uma palavra para o nosso coração nessa noite. Você crê? Oxe, foi fraco, meus irmãos. Você crê nisso nessa noite? Os discípulos estavam assustados, temerosos. O cenário era de terror, irmãos, no meio do mar, sendo açoitado por vento, por onda. Mas Jesus tinha uma palavra, assim como Ele tem para a minha vida e para a sua vida nessa noite: não temas, sou eu. Jesus olhou para os discípulos e falou: não temas, sou eu. Irmãos, a primeira pergunta é: o que temos visto diante do cenário, diante do nosso cotidiano, diante de todos os dias? E quem temos visto? Os discípulos, eles achavam que era um fantasma, mas eles ouviram a voz dizendo que era Jesus. E a segunda pergunta que eu fiz para nós meditarmos nessa noite é: quem temos ouvido ou o que temos ouvido? Eles não estavam ouvindo apenas um profeta, eles não estavam ouvindo apenas um escriba, um fariseu. Ele estava vendo Jesus, que diante do cenário que eles estavam vivendo, ele estava indo ao encontro dos seus discípulos no meio do mar. E a voz que eles ouvem diz o que para eles, irmãos? Não temas. Irmãos, creio que muitos são sabedores que quando você está lutando de noite ainda, no mar, com ondas e vento, é notório que depois de muito lutar, nós perdemos o sentido e a razão. E somos sabedores que até podemos ver vulto, podemos, pelo agito das águas, temos a visão turva, imaginarmos coisas, é notório, é comum acontecer. Mas quando nós estamos no centro da vontade de Deus,
nós vamos escutar a voz de Deus falando conosco, mesmo em meio a tanta turbulência. Sou eu, não temas. O interessante é que Pedro, então, ele se enche de coragem, e ele fala: se é o Senhor, manda ir ter contigo. Jesus fala o que para eles, irmãos? Então, vem. Eu quero terminar isso nessa noite dizendo para você sobre isso. Para quem nós temos dado ouvido mediante os últimos acontecimentos? Se nós temos dado ouvido ao homem ou a pessoas que estão ao nosso redor, e nós temos olhado a circunstância que é adversa, nós vamos se agarrar nesse barco e de lá nós não vamos sair. Mas Jesus nos chama nessa noite para nós sairmos do nosso comodismo. Jesus nos chama nós nessa noite para sairmos daquilo que aos nossos olhos ou ao nosso entendimento é seguro, e Ele nos chama para o centro da vontade dEle. Nessa noite Jesus tem uma palavra ao meu e ao seu coração, e vem. O cenário é o contrário. A tendência de todos nós é termos medo. Mas eu quero te convidar nessa noite, se for de pé, eu quero orar por você. Eu quero te convidar a ser que nem Pedro nessa noite. Não importa o que todo mundo dentro do barco está dizendo, não importa o que eu estou enxergando, não importa o vento, não importa a água, se eu estou diante da palavra do Senhor, nessa noite eu vou tomar uma atitude, eu vou sair da minha zona de conforto, e eu vou caminhar segundo Jesus. Eu quero orar por você nessa noite, vamos orar em nome de Jesus. Altíssimo e soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que é único, aquele que é digno de receber todo louvor, toda adoração nessa noite. Pai, nós queremos nessa noite uma vez mais, Senhor, externarmos o nosso pedido de louvor e gratidão a Ti. Pai, que o Senhor nos ajude a nós sairmos do centro da nossa vontade, do centro do nosso conformismo, do centro da nossa quietude, Pai, e estarmos atentos ao Teu chamado, à Tua voz. Pai, não nos deixe nós ficarmos olhando para as circunstâncias que são adversas, não nos deixe nós ficarmos ouvindo as pessoas que estão ao nosso redor, dizendo que nós não vamos conseguir, que nós iremos falhar, que já acabou para nós, que não existe uma esperança, mas que nessa noite nós vamos estar com nossos olhos, nosso ouvido atento, para olhar para o Senhor e para ouvir a Tua voz. Pai, que o Senhor venha falar não o que nós queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor tem para falar. Pai, acalma o nosso coração, aquieta a nossa alma, e que nessa noite nós possamos Te glorificar, em nome de Jesus, amém. Irmãos, o cenário sempre nos convida a nós permanecermos como estamos, mas diariamente Jesus nos chama a nós fazermos algo diferente. Nós precisamos viver em novidade de vida, e o algo diferente às vezes é nós fazemos um algo a mais, e o algo a mais às vezes é amar um pouco mais, é perdoar um pouco mais, é se derramar um pouco mais na presença do Senhor. Amém, meus irmãos? Irmãos, queria convidar nosso irmão Júlio para estar fazendo um momento de oração para você que trouxe seu dízimo e sua oferta. Logo após o grupo de louvor irá louvar um hino, e o nosso irmão Júlio irá orar pela vida do nosso pastor, que irá trazer a mensagem, amém? É uma palavra pura e sem mistura, como o pastor gosta de falar, em nome de Jesus, amém? Paz do Senhor, irmãos. Tome sua oferta. Vamos estar orando, agradecendo a Deus pela sua provisão, intercedendo também por esse momento da ministração. Pai, é no nome de Jesus Cristo que nós clamamos pela Tua presença, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado, meu Pai. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem nos concedido, por essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui depositando, ó Pai, em prol do Teu reino. Em nome de Jesus eu quero orar, ó Deus, entendendo que o Senhor já tem abençoado o Teu povo e a Tua igreja. De semelhante maneira, Senhor, intercedemos nesta hora, Senhor, por um momento da pregação e da ministração da Tua palavra. E
pedimos a Ti, ó Deus, que fala aos nossos corações, segundo a Tua bondade e misericórdia. Essa palavra, Senhor, não fique só em nossos ouvidos, mas em nossos corações e em nossas vidas. É o que te pedimos, Deus, e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos já podem vir à frente aqui trazer sua oferta, meus irmãos. Nenhuma condenação há para quem está em Ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que venceu na cruz. É certo que travas virão, investidas no meu tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em Ti, querido Senhor. Glória a Deus. Prezados irmãos e irmãs, uma ótima noite na paz do Senhor, amém? É muito bom nós estarmos aqui juntos, muito bom tê-los aqui, para nós adorarmos, bendizermos e exaltarmos o nome desse Deus maravilhoso, o Deus que tudo pode em nossas vidas. Eu me sinto grato, me sinto tocado pelo Senhor através desta noite, da forma que o culto foi conduzido. Eu espero que o Senhor possa falar conosco através da sua gloriosa e poderosa palavra. Ela não precisa de reparos, ela é genuína, ela é perfeita, e eu preciso e rogo a Deus que ela seja pura e sem mistura para as nossas vidas, porque dessa forma nós vamos ouvir exatamente o que Deus quer falar conosco, aquilo que está no coração de Deus para as nossas vidas nessa noite. Eu gostaria de convidá-los a tomarem as vossas Bíblias e abrir comigo no livro do profeta Miqueias, capítulo de número 7, e o versículo de número 8. Nós vamos ler o verso de número 7, e aí assim entramos no 8, em nome de Jesus. Eu estou muito grato a Deus, de verdade, irmãos. Apesar de que nesse momento eu não fico confortável, não tenho nenhum domínio sobre esse momento. Eu não digo isso porque estou de alguma forma em pecado, mas de maneira alguma, mas é pelo cuidado da palavra, de saber que esse momento ele não é meu, ele é do Senhor. Verso de número 7, esse texto nos diz assim, eu, porém, esperarei no Senhor, esperarei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. Ó inimiga minha, não te alegres ao meu respeito, ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei, se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra Ele, até que julgue a minha causa e execute o meu direito. Ele me trará a luz, e eu verei a sua justiça, e a minha inimiga verá isso, e cobri-la-á a confusão. Ela que me diz, aonde está o Senhor teu Deus? E no versículo de número 18, no final diz assim, os versos 18 a seguir diz assim, quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade, e que te esqueces da rebelião do restante da tua herança. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na sua benignidade. Tornará a apiedar-se de nós, subjugará as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Darás a Jacó a fidelidade, a Abraão a benignidade, que juraste a nossos pais desde os dias antigos. Amém? Desde os dias antigos.
Amém. Eu recebi já essa intercessão a Deus pela palavra que vai ser ministrada. Volto a expressar minha gratidão ao Senhor por estar aqui com os irmãos. Faço dessa noite uma noite, como sempre gosto de entrar nos cultos, uma noite com muita responsabilidade, entendendo que há eu preciso dar tudo de mim na adoração, tudo de mim, já que estou aqui hoje para ministrar, porque eu não sei se ficará a responsabilidade de um último culto antes do arrebatamento da igreja, se eu falo com você pela última vez por conta da minha própria vida ou a vida de cada um de vós, e eu quero ser fiel com aquilo que Deus colocou sobre as nossas vidas nessa noite. Aí, um culto como esse sempre é um caso de vida ou morte. Aqui algo pode mudar, uma vida pode mudar, uma família pode mudar, um casamento, um filho. Esse momento ele pode ser causador de um grande e poderoso milagre de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. E como o Senhor nos disse aqui nessa noite, nós precisamos parar para ouvir Deus falar conosco em meio a tantas vozes, a tantas informações, no meio desse caos, dessa tempestade. E, bom, diante do tempo que nós temos aqui, eu quero trazer algumas informações, talvez uma visão bem superficial, panorâmica do texto que aqui nós vamos estar meditando até eu fazer o desfecho, aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Eu queria trazer para os irmãos um cenário em que o profeta Miqueias estará profetizando. A Bíblia nos fala que era um camponês, um homem muito simples, realmente do campo, mas cheio do Espírito Santo de Deus, um homem comprometido com Deus, e que em meio ao caos, às dificuldades, foi uma voz inspiradora para que aquilo que Deus estava pensando sobre Israel e Judá acontecesse, fosse informado ao seu povo. E eu não posso imaginar começar essa mensagem sem dizer que, independente de onde você trabalha, quem você é, sua classe social, sua capacidade intelectual, nós estamos diante de um tempo em que Deus está à procura de Miqueias, homens e mulheres que Deus pode usar para trazer a sua palavra, a sua voz, o que Deus está pensando sobre esse momento que estamos vivenciando sobre a face da terra, o que Deus está imaginando sobre esse tempo, o cenário do momento do reinado de Israel. A Bíblia diz que Miqueias, ele está diante do reinado de Jotão, Acaz e do rei Ezequias, de maneira que a reforma espiritual que acontece no reino de Ezequias, é muito provável que haja uma participação de intercessão, de informação do profeta. Ele é contemporâneo do profeta Isaías. Ambos ilustram a vontade de Deus a ponto de, às vezes, manifestar até de forma corpórea, até diante de forma corpórea, aquilo que Deus estava querendo falar com o povo. E uma coisa que eu gostaria de deixar aqui, também registrado nesse início, ele profetiza para Israel, o reino de Samaria, que vem a sofrer a invasão do reino assírio e passar pela destruição iminente, cativeiro. E ele profetiza também sobre o caos que viria sobre Judá, a sua capital Jerusalém, onde também seria invadida pelo reino babilônico.
Era uma forma de Deus trazer juízo sobre a nação, pelo momento que é tão difícil imaginar o que eu vou falar para os irmãos, porque o tempo é muito difícil. É um tempo em que, por exemplo, no capítulo de número 3, você vai perceber que os chefes das nações, imagine assim, o presidente da república, os deputados federal, estadual, os governadores, os senadores, os prefeitos e os vereadores estão vivendo em extrema corrupção. E isso em todos os dois reinos, de Israel e de Judá, Samaria e Jerusalém. Um outro cenário que eu poderia informar para os irmãos, primeiro é esse cenário de uma calamidade assim gigantesca, aí o que acontecia? Os donos de propriedade, os chefes, eles faziam do seu povo não escravo como no tempo da escravidão, mas como se fosse da mesma maneira, porque eles usurpavam, pagavam de forma ilegal, roubavam. Imagine esses tempos que nós já vivemos aqui no país, já ouvimos falar sobre isso, de fazendeiros que tomavam terra dos indígenas, de outros povos, e iam invadindo. Era um tempo de calamidade. E outra coisa que era interessante é o seguinte, que para que eu não sofresse, eu, a minha esposa e os meus filhos, uma retaliação do governo, eu não sofresse uma retaliação dos grandes empresários, eu me submetia a me vender a eles. Então eu aceitava a chantagem que eles faziam, negociavam a troca dentro das suas chantagens, e aí então eu não era perseguido, eu tinha uma aparente paz, porque na verdade eu era escravo do sistema, o sistema me fazia escravo. Então, para mim não perder o serviço, eu apoiava o sistema. Para mim agradar, não colocar a minha família sobre um jugo, sobre uma tristeza desleal, eu agradava o sistema. Aí os irmãos vão falar assim, então pastor, o correto seria esse povo se voltar para os profetas e os sacerdotes que estavam ali, levitas e tal, que estavam ali para receber do povo o sacrifício e fazer a expiação pelos seus pecados, e os profetas que eram a voz de Deus naquele momento. Acontece, irmãos, o cenário está tão caótico, que quando esse povo que sofre na mão dos governantes e dos grandes empresários, vão até as igrejas de Jerusalém e Samaria, eles vão encontrar sacerdotes. Por exemplo, o versículo de número 5, assim diz o Senhor contra os profetas, que fazem errar o meu povo, que morde com seus dentes e clamam paz, mas contra aquele que nada lhes mete na sua boca, preparam guerra. Se o profeta não fosse abastecido, se as pessoas não agradassem o profeta, ele profetizava mal para aquelas pessoas, guerra, maldição. Eles lançavam palavra de destruição. Se fosse cortado a provisão do profeta, eles usavam do artifício da falta, do que sustentava os seus lábios, porque não era nenhuma preocupação com o dízimo, vamos dizer, da igreja, com as ofertas da igreja, não era nenhuma preocupação com o templo, era uma preocupação de que a ausência deles trazerem benefícios para Deus estava relacionado ao sustento pessoal deles.
Os que não mete comida na sua boca, benefícios na sua boca, esses recebem profecias de maldição. Aí o povo então tinha os sacerdotes. Quando eles iam até os sacerdotes, verso 11, os seus chefes dão as sentenças por presentes. Olha que coisa, falando ainda dos governos. Os juízes eram corruptos. Então, se você tivesse uma causa justa, o outro tivesse a causa lutando contra você sobre uma negociação, mas ele desse dinheiro, suborno para o juiz, o promotor dava sentença contra você mesmo, a sua causa sendo justa. Eles ficavam do lado daqueles que pagavam subornos. Os seus sacerdotes ensinam por interesses. Os pastores pregavam por interesse, por favor, era o que fazia. Por exemplo, eu vou trazer uma mensagem que vai fazer com que os meus ouvintes ajudem os meus interesses. Eu vou trazer uma palavra que faça com que eles fiquem escravos das minhas vontades. Era esse o cenário. Então, agora você veja bem que situação que o povo se encontra. O povo começa a entrar num declínio espiritual devassalador, escuro, de grandes dificuldades, tenebrosos. Por quê? Porque o povo não consegue se alimentar da boca verdadeira de Deus. O povo está sofrendo nas mãos dos homens. Quando eles vão para a igreja, eles não encontram a Deus ali, eles encontram interesses dos profetas e dos sacerdotes. Deus já não tem domínio sobre a nação, sobre o homem que Ele criou, não tem domínio mais sobre o sacrifício, não tem domínio mais sobre a igreja, não tem domínio mais sobre a boca do profeta. E aí Deus então, preocupado em mudar esse cenário para que a sua promessa que Ele havia realizado sobre o seu povo, como no capítulo de número 7, último versículo que eu li: darás a Jacó a fidelidade e a Abraão a benignidade que juraste aos nossos pais. Desde os dias antigos havia uma promessa de Deus, e essa promessa de Deus, ela estava sendo escurecida, ela estava sendo ofuscada pela desobediência. E o Senhor então, Ele vai começar a trabalhar com este povo. E é interessante que no meio desse povo nem todo mundo é mau. Tem algumas pessoas que começam a desanimar. Começam a desanimar por causa da luta, por causa da falta de socorro, da falta de alimento, da falta da palavra de Deus. O povo anda para lá e para cá. Eles têm um coração justo, eles tinham um coração aquebrantado. A Bíblia chama eles de um remanescente, aqueles que, como Miqueias, ainda preservavam a palavra de Deus. Profeta Isaías, aqueles que estavam com saudade e não admitiam a corrupção e a forma governamental que estava acontecendo, tanto exteriormente, com as coisas físicas da terra, como as coisas da igreja, aonde haveria socorro. Se Deus não intervisse, se Deus não voltasse a falar, se Deus não voltasse a direcionar esse povo. Eu acho tão interessante que esse remanescente, eles estão assim, e eles começam a parar.
aqueles que queriam trabalhar, aqueles que queriam reprovar o cenário hostil. Irmãos, o pior problema desse tempo era o problema da avareza, da ganância. E aí, irmãos, quando nós estamos diante de um cenário de avareza e de ganância, acabou. É o fim da igreja, é o fim da minha vida, é o fim do meu casamento, é o fim da criação dos meus filhos, é o fim da nação. Porque Deus nunca vai nos ensinar a bater estacas sobre essa terra e firmar tudo sobre este lar. O nosso lar é um lar celestial, tudo tem que apontar para a eternidade. Esse gosto de fazer torre de Babel, de ter controle de tudo, era algo que nunca agradou a Deus. E é diante desse cenário que aqueles que tinham uma perspectiva de fazer alguma coisa, começam a entregar, sentar, desanimar. Não dá, porque você vai para o tribunal, você perde. Você vai para o profeta, você perde. Você vai para o sacerdote, e não adianta a oração, você não pode chegar diante com as mãos vazias. E aqui a causa não era o compromisso que temos e que a igreja aqui tinha, o povo tinha com a obra de Deus. E quando eles começam a sentar e a descansar, no capítulo de número 2, verso de número 10, Deus olha para ele, olha para a minha vida aqui, para a sua vida nessa noite, e diz assim: levantai-vos e andai-vos, porque não será aqui o vosso descanso. Se levante. Se está falando de descanso, eles queriam parar, repousar e não trabalhar mais. Não trabalhar mais pelo quê? Pela comida? Não, pela causa. Pela justiça, pela verdade, pela retidão. Era desanimador o cenário, mas Deus levanta a sua voz no meio daquela crise, para olhar para um remanescente e dizer: levanta-te, se coloque de pé, o teu descanso não é aqui. Não espere que esse caos, não espere que o próximo governo, não espere a paz dessa terra, a unificação das nações, esqueça isso. Nunca te prometerei, vou te prometer, e nunca será o teu descanso aqui. Se esforça, lute. E eles então começam a se levantar. Eu acho interessante frisar aqui que no capítulo de número 3, como eu havia anunciado para os irmãos, esse cenário caótico, difícil, de corrupção. E olha, irmãos, seria talvez uma acusação minha dizer que tem algumas coisas aqui que não me parece ser tão diferente dos dias de hoje para as nossas vidas. Governos, e aqui infelizmente a esperança que era a igreja agora começa a perder o formato. Jerusalém, Israel, aquele povo conhecido como o povo que Deus lutava por eles, agora não era mais um povo respeitado. Eu estava vendo a situação difícil, que situação, que tempo.
no capítulo de número 6, não me lembro agora, o Senhor vai falar aqui sobre uma corrupção que está alcançando pais e filhos, dificuldades tão grandes que as famílias começam a passar por traições e violências. Verso 6 do capítulo 7, o filho despreza o pai, a filha levanta-se contra sua mãe, a nora contra sua sogra, os inimigos do homem são os da sua própria casa. Esses cenários não me parecem ser tão difícil quando um tio violenta a sua sobrinha de 10 anos e a engravida. Nós estamos diante, a igreja hoje está sobre as perguntas, se é justo uma menina de 10 anos que não tem formação suficiente de estrutura de uma mulher gerar uma criança. A igreja que é completamente contra o aborto, o assassinato, se vê agora dentro de ter que dar uma resposta. E os principais canais de emissoras começam a dizer que a Bíblia se tornou um fanatismo e estamos se escondendo diante dela para defender a abolição do aborto, e a igreja começa a ser confrontada. E como que nós estamos diante desse cenário? Me parece que em algumas vezes estamos emudecidos, amedrontados. O sistema nos engoliu. Não dá para falar tudo. Não dá para pregar tudo. Porque o sistema me leva à prisão se eu falar disso. O sistema me censura. O sistema me processa. O poder está na mão do governo. O poder está nas mãos das autoridades. E a igreja? A igreja não se mete porque, e eu não estou dizendo aqui de uma forma generalizada, mas aqui a igreja já está corrompida pelos benefícios. Então a igreja agora, ela se está chegando sobre a sua boca o alimento, ela não se vê no lugar de se envolver contra as autoridades que as favorecem. É nesse momento, no capítulo de número 2, no verso de número 10, que Deus olha para mim e para você e diz: levanta-te. Ele não vai falar mais com profeta surdo, ganancioso. Ele não vai falar mais com sacerdote surdo e ganancioso. Mas existe ainda um remanescente que deve estar aqui, ou pode ser que esteja me ouvindo, que Deus vai te encorajar e dizer: levanta-te. Não queira descanso provido deste mundo, dessa terra e das informações, dos benefícios do homem. Por isso que Miqueias andou nu, por isso que Miqueias foi censurado. E agora? O que fazer? De que lado eu vou ficar? Esse é o cenário. Eu acho bonito que no capítulo de número 5, verso de número 2, vai haver a predição do nascimento de Jesus, o Messias, e da instituição do seu reino. E dentro dessa palavra que eu acho tão bonita para as nossas vidas, porque Deus vai falar assim: e tu, Belém, Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será o Senhor de Israel. Deus começa a lançar uma profecia que ela é tão viva para nós até os dias de hoje, dizendo: Belém significa o pequeno, o humilde, o fraco, o frágil, aquele que está lá no capítulo de número 2, cercado e sendo engolido pelo sistema. O sistema te cala, as reuniões te fecham, elas te intimidam. Esse cenário aqui de Judá e Israel era um cenário intimidador.
assim que nós estamos vivendo hoje. Deus me trouxe aqui para te dizer: não se sinta intimidado pelo processo desse sistema corrupto. Não se intimida. Pastor Pedroso, é a mesma coisa do senhor lá no seu serviço. Pode chegar quem for, ou no meio pelo qual o senhor já vivenciou. Não se intimida pelas informações que chegam do sistema. Não! Deus está precisando levantar um remanescente para que faça cumprir a sua ordem do céu sobre essa terra. Os covardes assistirão o triunfo de uma Belém, que significa o fragilizado, pequeno, simples. Oh, tu Belém, a mais pequenininha, a mais desprezada. Ninguém investe em você. Sabe aquela cidade que ninguém abre empresa, ninguém investe nela, ninguém projeta sobre ela? Ela faz parte de um projeto de Deus. Quem sabe nós não estamos aqui e o Senhor aproveita esse cenário para a vinda do Messias, para nos encorajar hoje e dizer para nós: eu cumpri o que eu falei sobre Belém. De maneira que Deus está olhando para mim, para você, nessa noite, dizendo: você, eu, que ninguém dá nada, ninguém investe, ninguém acredita, te considera tão pequeno, você não tem influência, você não tem padrinho, mas o Senhor tem te olhado, o Senhor está esperando uma atitude sua de encorajamento, ser a sua voz, para que o nome dEle seja glorificado sobre essa terra. Mas eu nasci num lar, pastor, mas os meus pais se separaram, mas a minha casa, mas a minha família, mas a minha vida. O que importa nesse momento é que você se coloque à disposição. Eu creio que há um remanescente que está me ouvindo aqui nessa noite. Um remanescente que não se conforma. Eu não aceito as coisas como estão, não está certo, e Deus está olhando para você e para mim, dizendo para mim assim, ó, e para você: não está certo mesmo, eu concordo com você, você está em concordância comigo, eu preciso que você reaja. E aí, irmãos, no capítulo de número 6, o cenário é um cenário de que as pessoas começam a tentar agradar a Deus pela beleza das coisas. Porque o problema, olha o verso de número 7, agradar-se ao Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite. A palavra ribeiro aqui, ela pode significar, irmão Amarildo, como uma bica de água. Imagine 10.000 bicas de água jorrando azeite, oferecendo para o Senhor. Ele diz: eu não quero. Vocês estão achando que eu sou como as nações tratam, o povo agora está tratando vocês? Vocês fazem o que fazem pelo povo, pelo que eles te entregam? Eles te dão, eles te dão presentes, eles te dão azeite, eles te dão dinheiro, eles te dão terno, eles te dão benefícios, e aí você agrada eles porque eles te beneficiam, eles põem coisa na sua boca. Eu não sou vocês, eu não sou comprado por carneiros, eu não sou comprado por azeite.
e eu não aceito nem o teu primogênito pela sua transgressão. Verso 8 do capítulo 6, e ele te declarou, homem, o que é bom, e o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça. Seja justo, de quem é direito, de quem não é direito, corrija. Ames a beneficência, que significa aqui misericórdia. Ame a prática do bem. Não faça ela de forma superficial. Não faça ela para ser uma forma religiosa de carneiros e azeites. Não. Eu não quero isso. Eu quero uma misericórdia de verdade. Eu quero amor. Eu quero compaixão. Ministério de um cristão é como o ministério de Cristo, é ao ponto de amar aquele que te odeia, aquele que te persegue, aquele que não te quer bem. Jesus morreu por aqueles que nem sequer darão ainda atenção a Ele. E antes humildemente para com teu Deus. Ai, que coisa linda. É isso que eu quero. Eu quero justiça, eu quero misericórdia, e eu quero que vocês sejam humildes. Cadê a sua humildade, meu povo? Está aqui a minha humildade, através dos meus azeites e dos meus carneiros. Negaria até o meu próprio filho, como Abraão. Que negaria? Tu não aceita uma gripe quando atinge o teu filho e me questiona quem sou eu? Tu não aguenta um leito? Se eu pôr os seus filhos no leito, você não aguenta e me diz que me daria os seus filhos? Nação que se compara a Abraão. Acha que me engana? Como povo é enganado por vocês. Nós estamos diante de um Deus, irmãos, que isso aqui tem que ser de verdade. Essa casca aqui não engana ele. Essa casca aqui pode pegar Jessé e colocar os seus filhos tudo diante de Samuel, tudo bem vestido, tudo cheio de couraça, tudo cheio de capacete, tudo com as sandálias, as alparcas bem amarradas, pode estar tudo bem posicionado, pode ter altura, pode cheirar bem, mas Deus olha o coração, pode estar cheirando esterco de ovelha. Deus olha o que está dentro do coração do ser humano. A minha credencial não assusta e nem muda as mãos de Deus em favor da minha vida, mas o meu e o teu coração muda. É o que está aqui, é o que está aqui. E aí eu termino aonde a gente começou a leitura. O pior de tudo isso é que agora o cenário, como eu disse através das reportagens, a igreja tem sido taxada como aquela que perdeu o seu crédito. No verso de número 6, aliás, verso de número 7, Miqueias está dizendo: eu porém esperarei no Senhor, esperarei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. Diante desse cenário todo, eu acredito, e o Senhor usa a sua boca para dizer: ó, amiga minha. E esse texto agora está fazendo uma referência de que Jerusalém, Judá, Israel no seu todo, ele agora começa a passar por uma decadência tão grande que as nações passam por eles e era tão abençoado, era tão lindo, era tão maravilhoso, era tão esplendorosa, o seu Deus era a sua força. Olha como está, a luz do mundo, o sal da terra,
aquele pelo qual o Senhor disse que edificaria, as portas do inferno jamais prevaleceria contra ela. Olha como ela está, abatida, já não é mais a mesma, os seus hinos não tocam mais, suas mensagens não infiltram mais, não há mais conversão, não há mais batismo com o Espírito Santo, não há mais. Parece que ela é tão comum, não há mais esperança, ninguém entra mais gritando dentro de uma igreja atrás de salvação, não encontram. Eu quero acreditar que Deus tem uma promessa para nós aqui nessa noite, para a minha vida e para a sua vida. Ó inimiga minha, não te alegres ao meu respeito, ainda que eu tenha caído, o Senhor me levantará. Se eu morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Está certo que eu cheguei aonde cheguei, porque o Senhor requereu de mim os meus pecados. Eu pequei contra o Senhor, eu esmoreci, eu sentei e disse: eu vou me descansar, já não vou mais lutar, não adianta mais. Eu estou parafraseando, até que o Senhor julgue a minha causa, porque para tudo tem um tempo. Eu tenho certeza, irmãos, que se for o caso de muitas das coisas que estamos vivendo ser um tratamento de Deus para ensinar o seu povo, esse tempo está se findando. Esse tempo está terminando. É hora de se preparar para o novo de Deus, porque ele diz assim: Ele me trará luz e eu verei de novo a sua justiça. A minha inimiga verá isso, ela vai ficar confusa, como que isso voltou a ser? Talvez Deus está olhando para a minha vida e para a sua vida e dizendo isso aqui nessa noite. Deus está olhando se há um temor de Deus aí no teu coração e no meu. Seja um propósito de Deus dizer: ainda eu posso fazer sobre a sua vida muito mais do que eu fazia antes. Eles olham, tadinho, tadinha, era tão esplendorosa. Oh, amiga minha, talvez ela estava lá no chão, caída. Oh, amiga minha, o Senhor está trazendo um tempo de restauração para a minha vida. Isso vai passar. Eu estou do jeito que estou porque Deus precisou tratar de mim, precisou tratar de algumas coisas. Mas está chegando o tempo em que Deus irá reavivar a minha vida, a sua igreja, nossas vidas. Glorificado seja o nome do Senhor. É interessante que no capítulo de número 7, ainda no verso de número 5, ele diz assim: ó, não criais no amigo, nem confieis no vosso guia, daquele que repousa no teu seio. O tempo estava tão perigoso antes do milagre de Deus começar a acontecer. Deus olha para aquele povo e fala assim: ó, não confia em quem deita a cabeça até... Era um costume até do apóstolo João de fazer em Jesus. Não acredita naqueles que colocam a sua cabeça até no seu peito. Colocam guarda na sua boca perto deles. E escuta o que Deus está falando. Escuta o que Deus está falando. Guarda a porta da tua boca. E escuta, porque um tempo novo de Deus irá chegar.
E aí, quando Ele vai trazendo as maravilhas que Ele vai fazer, olharemos para Ele e diremos: Senhor, mas o que será da minha frieza, da tristeza que eu vivi, das dificuldades e de tão grande pecado que vivenciamos? Ainda há esperança para isso. Verso 18. O Miqueias, ele vai fazer uma troca de palavras. Ele fala, ele mesmo responde. Quem, ó Deus, tem uma fala que expressa melhor isso, eu não estou encontrando a palavra. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e que te esqueces da rebelião do restante da tua herança? Porque houve um restante que ficou de pé. Houve ainda aqueles que têm um temor de Deus dentro de si, que não se conforma. Aí Deus fala para ele, Deus fala para você, Deus fala para mim, para nós levantar. Não é lugar para descansar. Vamos, coragem. Deus está precisando de você. Se Ele tem falado com você, se você não está se conformando com o tempo presente, com o teu estado espiritual, com alguma coisa que você tem olhado, é porque Deus está querendo movimentar a sua vida. Talvez você não está se agradando de como está seu casamento, família, filho, ministério, igreja. Então é com você que Deus está levantando aqui nessa noite. Eu esquecerei da tua rebelião, porque você ainda é minha herança. O Senhor não retém a sua ira para sempre. Ai, que bom! Então, a testa franzina de Deus já está clareando para um sorriso, porque Ele tem prazer na misericórdia, na benignidade. Ele gosta. Ele ama isso, Ele se sente feliz, Ele se alegra com isso. Tornará a apiedar-se de nós. Quem recebe isso, diga glória a Deus. Quem recebe isso para as nossas vidas, para a obra, para tudo aquilo que Deus está fazendo em nós, para a nossa casa, família. Ele vai tornar a se apiedar de nós. Subjugará as nossas iniquidades. Olha que coisa linda. Ele vai pegar todos os nossos pecados, todas as nossas acusações, o cenário que nós acabamos de nos encontrar, tudo que aconteceu. Ele vai lançar os nossos pecados na profundeza do mar. Você entendeu essa simbologia? Diga glória a Deus. Esse mar significa uma linguagem que a gente pode usar nos dias de hoje. Olha, eu peguei isso, coloquei uma pedra em cima, acabou. Mas Senhor, acabou. Mas aquele dia, Senhor, eu entreguei tudo, acabou. Mas Senhor, eu não devia ter falado aquilo, acabou. Eu só preciso que você se levanta. Você não está se conformando? É sentimento de Deus sobre o teu coração. Então vamos trabalhar, levanta. Você está arrependido? Levanta. Eu estou precisando de um remanescente para trazer a minha glória novamente. Eu estou precisando de um remanescente para ser a minha voz sobre essa terra. Eu estou precisando do meu remanescente para um reavivamento. Eu estou precisando de um remanescente para a minha glória e para o meu louvor. Se você está disposto a se levantar e ir comigo para o novo que eu vou fazer, então está perdoado tudo. Levanta e vamos trabalhar, vamos lutar, vamos seguir em frente. É o Senhor que está falando conosco. Vamos aplaudir a Ele, se colocar de pé na sua presença. Pai, nós entregamos nas Tuas mãos essa noite gloriosa e misericordiosa que o Senhor está nos permitindo vivenciar. A nossa mente não será mais a mesma. A partir de hoje, nós já não estamos mais sentados espiritualmente falando. Nós vamos nos encorajar,
Nós não vamos aceitar esse sistema, nós não vamos aceitar o que é trazido, Senhor. Nós não vamos nos colocar subjugados a isso. Nós queremos a justiça, nós queremos a misericórdia. Nós estamos dispostos a pegar tijolo, areia, cimento, cal, ferro. Nós estamos dispostos a reconstruir, nós estamos dispostos a refazer, Senhor, a colocar em ordem a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos, os nossos ministérios, a igreja, tudo que o Senhor quiser que seja feito. Há uma palavra de Deus para as nossas vidas. Eu não sou um pregador de televisão, de multidão. Eu não tenho talvez aqui uma grande emissora diante de mim. Mas se Deus puder mudar uma vida aqui nessa noite, como fez um coração de Daniel, de José, de Abraão, como Ele fez no coração de tantos outros, você será o remanescente que vai mudar uma história, que vai mudar um pensamento, e o nome do Senhor vai ser glorificado através da sua vida. Obrigado por tudo, Jesus. Obrigado, nós entendemos o recado. Amém. E graças a Deus. Estenda suas mãos assim. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja com todos, não somente nessa noite, mas para todos sempre. Todos dizem amém. Como é que vai ser a tua quinta, sexta, sábado e domingo, igreja? A minha vai ser de muita bênção. Palmas para o Senhor. Deus te abençoe. Um beijo no teu coração. Saúde uns aos outros, com distanciamento, respeito, na paz do Senhor Jesus. Vamos em frente. Glórias a Deus.